tua carne fica mais cara, você não tem saúde, não tem segurança, e daqui a pouco o governo vem com pautas minoritárias para poder passar um mel na boca da sua militância e calar sua boca, porque afinal de contas, daqui 2 anos, ele precisa do teu voto. É um resumo bem breve do que é o PT aqui no nosso país. Olha só, voltou a história da regulação das redes sociais. O governo Lula não desiste disso e agora já tem uma nova estratégia. Segundo uma reportagem que foi divulgada hoje, o governo está preparando medidas para apertar a regulação da concorrência para as big techs. O objetivo é dar mais poder ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para evitar, supostamente, segundo o discurso do governo, que gigantes de tecnologia provoquem desequilíbrios no mercado brasileiro. Ou seja, agora o governo Lula pretende usar esse órgão, que em tese é dedicado à defesa do consumidor, para regular, para normatizar a atividade das redes sociais, sob pretexto de que elas estariam provocando um desequilíbrio no mercado, uma concorrência desleal, e que então a atividade teria que ser regulamentada pelo CAD. Começar com o deputado Nicolas, que nos diz dessa estratégia, deputado, e será que tem o risco de que nisso, nessa regulação via CAD, seja embutido algum dispositivo de censura daqueles que apareciam lá no projeto das fake news, deputado? Eu vou primeiro dar nome correto, não é regulamentação, né? É censura. A gente precisa começar a falar o nome correto, porque essa luta pela censura das redes sociais vão ter multiformes, eles não vão parar, até mesmo porque eles viram que aconteceram agora nas eleições municipais, diversos conservadores, pessoas de direita se elegendo em locais estratégicos, como aqui, por exemplo, em Minas Gerais, em Governador Valadares, em Teófilo Otoni, deputado, o vereador mais votado de Belo Horizonte é o Pablo Almeida, na qual eu apoiei e que desbancou até então o recorde da esquerdista Duda, que obtinha esse recorde. Então, assim, eles perdem espaço e eles sabem que a rede social nós a dominamos, nós temos de fato uma liberdade ali, por isso que as pessoas estão conosco. E é engraçado porque nós pregamos a liberdade não somente para nós na rede social, é para todos. Tanto para, por exemplo, a jornalista, né, que ontem falou: olha, viram que ficamos 38 dias de abstinência de internet e não fez tanta falta. A gente tem liberdade até para uma pessoa inepta como essa poder falar, porque a liberdade inclui também os idiotas. Então a gente precisa, de fato, lutar contra isso e saber que isso é mais uma artimanha do governo, de uma forma caricata, de uma forma maquiada, regulamentar as redes sociais, na qual, inclusive, o Flávio Dino, não sei se foi ano passado, disse, né, olha, não importa, se não der de um jeito no Congresso, a gente tem aqui ferramentas dentro do Ministério da Justiça, nós temos aqui as nossas formas de fazer com que isso ande. Então, mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma luta que nós teremos como Congresso, e pode ter certeza que essa luta de regulamentar e censurar as redes não parará por aí. Agora, deputado, será que essa pressa toda para fazer isso que eles chamam de regulamentação também porque projetam em 2026 uma renovação no Congresso? Será que já uma tentativa de se antecipar e fazer com que essa pauta avance o quanto antes, porque sabem que para a eleição de 2026 e a partir de 2027 o Congresso Nacional vai ter uma formação mais conservadora do que a atual, deputado? Eu amo as coincidências da vida. Você percebeu quando que o Twitter voltou ao ar? Logo depois do fim do primeiro turno. Assim, eles nem disfarçam, porque eles sabem que o Twitter é uma plataforma gigantesca, inclusive isso gerou um impacto econômico gigantesco, até mesmo porque os programas, por exemplo, de televisão utilizam a plataforma do Twitter para poder gerar o engajamento necessário para jogar no programa. Então, assim, atinge diversos aspectos. E essa eleição, claramente, foi prejudicada por conta da rede social. É só no Brasil mesmo, nessa democracia de bananas que nós temos, que uma das maiores redes sociais do mundo é derrubada. O processo eleitoral ocorre normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e depois que termina o primeiro turno, ela retorna. Ou seja, é tudo muito escancarado aos nossos olhos, mas, mais uma vez, infelizmente, contra uma tirania que nós estamos vivendo, muito pouco pode se fazer, porque os instrumentos democráticos que nós temos, simplesmente, eles não valem de nada, muitas das vezes. Então, por exemplo, a PEC 8, importantíssima, né, que foi ali aprovada ali na CCJ, é uma tentativa, só que estou com a matéria aqui aberta, aqui, ó, de hoje, às 19h10 da noite. Pacote anti-STF. Lira garante a Gilmar que medidas contra a corte não avançarão na Câmara. Ou seja, o ministro do Supremo interferindo na decisão do Congresso. Seria o quê? Um convencimento para que isso fosse aprovado?
ou meramente um rito normal que eles estão fazendo, já que nada vai mudar, né? Porque eles detêm todo o poder. Ou seja, é algo inacreditável que está acontecendo, porque não há mais provas suficientes assim para poder colocar mais, para poder mostrar que o STF ele intervém sim no poder legislativo de uma forma absurda. Então, mais uma vez, né, as redes sociais aí, elas são um passo importantíssimo para 2026. Obviamente, ela também será extremamente importante. Nós temos visto isso nos Estados Unidos, a importância da luta pela a liberdade de expressão e espero que o reflexo lá nos Estados Unidos, elegendo o Trump, também consiga fazer uma onda aqui em 2026 para que a gente consiga reverter o Brasil e colocar ele no rumo certo. Mas com certeza, a internet é um ponto importantíssimo na nossa democracia e a gente não pode lidar somente como uma rede qualquer. Pelo contrário, muitas vezes é a voz das pessoas, é a praça pública hoje. Antigamente o político falava na praça pública. Hoje, se você tira a rede social de alguém, ela para de existir. Não é à toa, por exemplo, que Daniel Silveira ainda continua preso, foi para uma penitenciária, esqueci o termo técnico que fala, Agrícola. Colônia agrícola, né? agrícola, isso. Uma penitenciária agrícola, mas não tem ainda sua rede social. Por quê? Porque eles sabem que isso iria dar continuidade ao nome do Daniel Silveira de uma forma muito maior. O nome dele continua vigorando. A gente lembra disso sempre, tanto nos discursos quanto na internet, mas eles sabem, até mesmo porque se eles não soubessem da força das redes sociais, eles não estariam sempre derrubando redes de pessoas que são de direita. Né? Então, óbvio que tem um poder muito grande e será decisivo para a campanha de 2026. Coronel Gerson Gomes, queria análise do senhor também, coronel, sobre essa nova tentativa do governo Lula, agora usando o CAD para tentar impor os dispositivos de censura, o que o governo chama de regulamentação das redes sociais, coronel. A grande dificuldade, Vitor, com o governo Lula é que esse governo ele já está de tal maneira desgastado nas suas intenções que mesmo ideias que aparentemente são boas, como aliás acontece com bastante frequência no seio da esquerda, se travestem de iniciativas interessantes de direitos humanos e até de misericórdia para com os sofridos, com grupos minoritários, mas quando nós aprofundamos um pouquinho, ou pior, quando eles detêm o poder, nós percebemos que há uma tendência ao autoritarismo. Isso em todo mundo, a história prova para a gente, não houve nenhum governo socialista que migrou para o comunismo que não impôs de cima para baixo pela força as suas ideias. Então, veja que esse tema é um tema que nasce com uma ideia sensacional. E esse é um debate mundial. Aqui nos Estados Unidos nós estamos debatendo exatamente isso, a concentração em cima das big techs. Por exemplo, quando nós tivemos ainda o Twitter no passado sendo instrumentalizado para perseguição política, o que o Donald Trump mesmo tentou? Ele tentou criar, botar dinheiro numa rede social, o nome era Truth, vamos dizer assim, de confiável, de verdadeiro. Mas essa rede social não decolou e, mais ainda, o Parler também foi criado com a mesma intenção. E sabe por que não decolam? Porque, na verdade, nós temos somente dois grandes grupos que dão oportunidade para as pessoas instalarem os aplicativos nos celulares. Então, ou é Apple ou da Google, que acaba sendo vinculado aos desenvolvedores de aplicativo. Então, essa concentração, de fato, ela tem que acabar. A gente precisa ter uma pulverização, precisa ter mais opções para o consumidor. Só que o Brasil, ele está longe de conseguir entrar nessa disputa. O CAD vai fazer como para criar tecnologia nacional autóctone que possa, de fato, disputar no mercado com as redes sociais grandes. Esse debate é um debate na Europa, aqui nos Estados Unidos, precisamos ter uma pulverização, porque houve uma concentração. E isso na área da informação, na área das redes sociais, na área da tecnologia, na área das blockchains, todas essas tecnologias novas de inteligência artificial necessitam de uma maior pulverização, de uma descentralização. Só que o que está acontecendo no mundo, Vitor, é o contrário. Há uma centralização e o pior, na mão dos governos que querem controlar essas redes sociais. Então, eu desconfio que essa iniciativa, ainda que travestida de uma boa intenção, ela, na verdade, está mais inspirada no modelo chinês de controle das redes sociais do que no modelo capitalista de realmente estimular a concorrência.
E você, Serrão, o que nos diz dessa ideia? Inegavelmente, as Big Techs censuram, lacram e lucram. E isso pode ser até abusivo, a gente tem visto que é. Mas vamos ao ponto essencial. Há o projeto globalitário para tentar ter o controle de verdade sobre essas Big Techs. E no Brasil, a nossa turma Tupiniquim, os poderosos de plantão daqui, seguem a cartilha globalitária. Então, eles não estão agindo em nome da liberdade econômica, muito menos em nome da liberdade de expressão, nem da liberdade de concorrência. O que eles querem é regular, que, como disse muito bem Nicolas, o verbo certo é censurar, é controlar a difusão da informação, principalmente aquela que contraria o interesse do poder dominante no Brasil. Então, ministro da Fazenda, Fernando Tachad, já disse, vai taxar as Big Techs. Agora vem com essa proposta esdrúxula aí do CAD se meter numa história para a qual ele ainda não foi devidamente provocado. Qual é o problema de concorrência que nós temos aqui com as Big Techs no Brasil? Isso ainda não está claro para gerar um processo no CAD. E tem a intenção do próprio Supremo Tribunal Federal, que já falou, se o Congresso Nacional não regular as redes sociais, o Supremo o fará através de suas decisões. Isso é de uma extrema gravidade, isso é assustador. E nós já vimos que isso é possível, tanto que tivemos no Brasil o inédito banimento do X. Olha, banimento, eu me lembro de banimento, no ano de 1968, 69, 68 teve o famoso ato institucional número 5, né? Mas pouca gente se lembra do ato institucional número 13. O ato 13 do regime militar, ele previa o banimento de quem o regime naquele momento considerasse um inimigo ou uma ameaça à segurança nacional. Parece o que aconteceu com X, parece o que está acontecendo com aqueles que estão sendo banidos das redes sociais em nome de democracia. É duro, hein? É o ato 13 em ação. Quer Vitor, acrescentar algo? Eu também queria Por favor, vai completar lá, aqui deputado, depois do coronel. só com uma pergunta, Vitor. Tem nada mais no Brasil para se preocupar, não? As redes sociais é a preocupação número 1 do nosso país. A gente não tem aí homicídios, né, taxa de homicídio de um país em guerra, não. A gente não tem facções criminosas colocando o povo refém na favela. Nós não temos números de furtos, de assaltos, de roubo a banco, praticamente recordes. A gente, de fato, não está tendo um problema na saúde, faltando médicos, formação, pessoas morrendo na fila do hospital. A gente está com uma infraestrutura excelente. As rodovias, BRs, as MGs aqui em Minas Gerais estão excelentes. Né? As escolas cada vez melhores, nossos índices no IDEB, os nossos índices do PIRLS, né? Aí do OCDE, tá tudo bom. Tá tudo perfeito. O nosso gasto público está economizado, a gente está conseguindo investir bem, né, no nosso futuro. Poxa, não tem nada no país para a gente se preocupar. Aí, agora, a grande preocupação no Brasil é a rede social. Ai, porque estão me chamando de gordola. Ai, porque estão me chamando de não sei o quê. Peraí, existem coisas muito mais importantes para a gente tratar no nosso país. A inflação, por exemplo, ou o próprio dólar, o câmbio, tudo isso é inacreditável como as pessoas conseguem ser manipuladas, enganadas pelo um governo que prometeu pacificação e só está trazendo tirania. Só está trazendo divisão entre as pessoas. Um governo que prometeu, por exemplo, cuidar da Amazônia, e a Amazônia está pegando fogo recorde. E outra, recorde do recorde, né? Porque eles bateram o recorde, agora bateram o recorde deles mesmos. Ou seja, tem que tomar vergonha na cara. Quando eu falo isso, é porque a minha vivência dentro do meio político é tanta coisa suja que você vê e não falta dinheiro, não. Eu peço para que estão na live aqui, quando terminar esse programa, vai num site que chama Impostômetro. Eu vou clicar aqui agora, aqui só para eu ver quanto que já deu. Impostômetro, aí você vai clicar e vai mostrar quanto de imposto que você já pagou esse ano de 2024. Dá só uma olhada. De 1º de janeiro de 2024 até hoje, 10 de 10 de 2024, você já pagou 2 trilhões, 773 bilhões, 188 milhões e subindo ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui. Ou seja,
é um dinheiro praticamente inacreditável dos pagadores de impostos e literalmente o seu dinheiro está sendo revertido na preocupação do gestor público em regular ou censurar a tua rede social. Essa é a prioridade do governo Lula, dos seus ministérios, do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente, que até pouco tempo tinha aí, ó, 2 trilhões 773 milhões, não, 2 trilhões 773 bilhões 192 milhões. Só enquanto eu falava isso aqui, aumentou aí 7 milhões em impostos. Ou seja, nós temos um Ministério da Justiça que não combate o crime organizado, nós temos um Ministério dos Direitos Humanos que até pouco tempo tinha um ministro que estava assediando outra ministra. Nós temos uma ministra da Mulher que, em audiência com ela, eu perguntei para ela o que é uma mulher e ela não soube responder. Ou seja, de fato, nós chegamos num nível pior do que no nível de corrupções anteriormente de mensalão. Porque hoje, de fato, o nosso país ele está entregue a pessoas institucionalmente incapazes, corruptas e que querem, de fato, dar continuidade a um Brasil que é de destruição. Então, deixando bem claro, não é um debate simplesmente porque ele está preocupado com a liberdade ou a preocupação no mercado, na rede social, não. Eles estão preocupados com prioridades que não são prioridades. Enquanto isso, a tua carne fica mais cara, você não tem saúde, não tem segurança, e daqui a pouco o governo vem com pautas minoritárias para poder passar um mel na boca da sua militância e calar sua boca, porque afinal de contas, daqui 2 anos, ele precisa do teu voto. É um resumo bem breve do que é o PT aqui no nosso país. Oi, Coronel. Eu queria complementar só de uma sugestão, até para o Nicolas levar para a base da oposição, né, para aperfeiçoar essa proposta do governo com 2 sugestões. Primeira, que o próprio CAD, então, ele cerceie toda e qualquer iniciativa do STF, em particular do ministro Alexandre de Moraes, para justamente tirar a concorrência. Veja que qual era o maior concorrente do YouTube no país? Era o Rumble. Era o único concorrente que nós tínhamos, tanto o Rumble como o Locals, foram expulsos do país. Por quê? Porque se negaram a cumprir ordens ilegais de censura, de perseguição política, perpetradas por um ministro da Suprema Corte. Vou além. Sabe o que esse mesmo ministro fez antes com o Telegram? Ele fez o que fez agora com o Twitter lá atrás, na época da aprovação da 2630. Porque o Telegram se manifestou preocupado com uma concentração em relação às próprias maneiras de você ganhar dinheiro com a parceria obviamente, dos grandes grupos de televisão. E por causa dessa opinião, sabe o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Mandou o Telegram publicar uma retratação, algo que a gente não viu, só via na Alemanha Oriental, né, que você tinha a Stasi te obrigando a publicar uma retratação. Então você veja que se o Telegram foi ameaçado, o Twitter foi banido e o Rumble saiu do país, como é que pode o CAD poder promover uma melhor distribuição das redes sociais? Para isso, a gente precisava, viu, Nicolas, ter algum tipo de instrumento do CAD dizer o seguinte: STF, segura tua onda que tu está atrapalhando o meu trabalho por aqui. Deixa eu voltar aqui para o próximo assunto da nossa pauta, e a gente vai ouvir a análise do deputado Nicolas, do Jorge Serrão e do coronel Gerson Gomes. Olha só, é uma fala do senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista ao Metrópolis, e a gente mostrou ontem aqui um vídeo dessa entrevista do senador Flávio, fazendo projeções para 2026. Ele fez uma outra análise que é a seguinte: Flávio Bolsonaro disse que teremos 54 dos 81 senadores em 2027 no Senado, e isso seria suficiente para fazer avançar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Flávio defendeu a medida contra as maluquices do ministro do Supremo Tribunal Federal. Usou esse termo, maluquices, para se referir às ações do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Deputado Nicolas Ferreira, o que acha dessa previsão, hein, deputado? Será que está otimista demais o Flávio, ou é realista? Concorda com essa previsão? Então, muitos senadores, nos próximos 2 anos, não conseguirão refazer a sua imagem perante a sociedade e não terão a sua vaga no Senado. Como, por exemplo, no Tocantins, temos o Irajá, que é do PSD, na qual eu simplesmente pedi para os seus eleitores perguntar a ele qual é o seu posicionamento sobre a manifestação dos senadores sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Logo após, ele fez um vídeo extremamente histérico, falando que eu
era um adolescente que estava querendo colocar fogo no país e fez diversos ataques ali infundados. E as pessoas, não tenho dúvidas, que darão um recado para aqueles que estão em cima do muro ou aqueles que se posicionaram contra a democracia e foram contra o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Por ser dois senadores, eu acredito que nós temos uma possibilidade gigantesca no Brasil inteiro de fazer uma grande bancada, como o Flávio disse. Eu acredito que o Senado ele é o ponto focal do ano de 2026, até mesmo porque nós temos a possibilidade de lutar, digamos assim, de restabelecer a harmonia do nosso país, através do Senado, que é o competente para fazer o impeachment de ministro do STF. Então, eu acredito que é uma projeção otimista, mas que está de acordo com a realidade. Isso, obviamente, passa pelos nomes que irão surgir, os nomes em cada estado. Eu acredito que o próprio Jair Bolsonaro demonstrou muito a sua força nesse país inteiro, rodou diversas cidades. Eu mesmo rodei 60 cidades durante esse período de eleições. Tivemos aí mais de 103 candidatos que diretamente foram apoiados aí por nós e que foram eleitos, alguns no segundo turno, como por exemplo André Fernandes em Fortaleza, na qual faço aqui um parêntese de parabenizá-lo, porque um ambiente extremamente hostil à direita, ao conservadorismo, e ele passar em primeiro lugar no primeiro turno. Vejo poucas pessoas falando disso, e quero dar aqui o parabéns a ele, porque é algo extremamente meritório. É um jovem que tem, mais jovem que eu, inclusive, que tem mostrado que para o executivo as pessoas estão querendo renovação, e não somente o mesmo sistema que faz as mesmas promessas e nunca cumpre também as mesmas promessas. Temos em Manaus Capitão Alberto, que foi também para o segundo turno, estivemos lá também, em Belém, com Éder Mauro, Fred Rodrigues em Goiânia, Janad em Palmas. Temos aí diversos locais aqui, né, em Belo Horizonte, com o Bruno Engler também. Ou seja, há muito trabalho a ser feito e eu não tenho dúvidas que essa pavimentação municipal vai ajudar muito nas eleições de senadores, e acredito que a gente vai conseguir sim fazer uma grande bancada para o ano de 2026. Ô Serrão, e a eleição de domingo acabou sendo um mau presságio para a esquerda, né? Porque em várias cidades de médio, grande porte, até pegando carona nisso que falou o Nicolas, em várias dessas cidades, médias a grandes, o PT ou o candidato de esquerda, ou mais à esquerda na disputa, não conseguiu chegar no terceiro lugar, né? Então, para uma eleição como a de senador, pode ser um indício de que a direita vem fortalecida, Serrão? Com certeza, que ironia, né? A urna eletrônica varreu do mapa grande parte da esquerdopatia tupiniquim. Isso foi muito bom. Tanto que eu gosto até de lembrar um caso importante para o Nicolas também ajudar na campanha de segundo turno, que é o caso da minha cidade, Niterói. O Carlos Jordi conseguiu a façanha de ter lá 35% naquela cidade que é a cidade mais marxista do universo, dominada há muitos séculos pelo PDT, que deriva do PDT do Leonel Brizola, mas que derivou para um PDT esquisitíssimo, cheio de esquema, de má gestão, e que no momento até teve parceria com o PT. Mas depois nem o PT aguentou, teve dissidência lá do PT, que derivou para um PSOL, que hoje é até forte em Niterói, tem vários vereadores, vereadoras, e a coisa lá é muito feia. Mas a perspectiva para a eleição, para a próxima eleição 2026, é muito importante que a gente tenha já na cabeça o trabalho sério para escolher grandes nomes para o Senado. A gente não pode, dessa vez, vacilar de ter gente que seja senador meia-boca, aquele que não sabe o que está fazendo no Senado. A gente tem que ter gente comprometida efetivamente com as reformas estruturais que são imprescindíveis. A reforma do judiciário é pulo de 10, não tem jeito, vai ter que fazer. Mas tem a reforma política que a gente também tem que acelerar. E tudo só vai acontecer se tiver Senado, maioria no Senado. Então a gente tem que construir isso, trabalhar agora muito bem os excelentes nomes, que a gente não pode ter a volta para lá de paradigmas senatoriais, como o querido senador do Nicolas, o Rodrigo Pacheco. Senador do Nicolas. E só para até travou ali o Nicolas, é isso? Falou disso? Travou, olha aí, ó, não aguentou essa não aguentou brincadeira não aguentou. Não, falei que falar que meu senador é sacanagem. Infelizmente, Minas Gerais, naquela época, Serrão, votamos para poder tirar a Dilma, na qual nós acreditamos que seríamos um mal maior, mas confesso
que eu preferiria a Dilma, até mesmo porque teríamos diversas pérolas aí agora de seus discursos e não teríamos, né, um homem com tanta pouca virtude como é Pacheco à frente ali do Congresso Nacional. E só para destacar mais dois resultados da eleição de domingo, o Abílio Brunini, do PL em Cuiabá, também teve expressiva, está no segundo turno, e a Flávia Moretti, que venceu em Várzea Grande, também Mato Grosso, foram outras duas vitórias importantes. Coronel Gerson, o Senado em 27, hein? Em 26, para os mandatos que começam em 27, que está projetando? Primeira coisa que eu quero dizer para o nosso ouvinte e para a audiência e para o eleitor de 26. A principal pauta na hora de você escolher o seu senador deve ser recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido papel e local constitucional. E para isso é importante que pelo menos um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é flagrantemente aquele que mais atacou e violou a Constituição Federal nos últimos anos, esteja na pauta e na proposta de eleição. Então eu explico por que isso. Se você olhar o próprio partido do Nicolas, o PL, a maioria, obviamente, tem essa pauta como prioritária, mas nós temos a exceção ali do Romário no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas se a gente olhar nos outros partidos, e já que ele colocou a questão do PSD, o PSD, por exemplo, de Florianópolis, ele não é o mesmo PSD, talvez, aí de Minas, né, Nicolas, que está concorrendo com o PL ali no segundo turno. Talvez o PSD de Curitiba não seja o mesmo PSD que a gente encontra em outros estados. Por exemplo, no PSDB nós temos senadores como o Plínio Valério, por exemplo, que fez um ótimo trabalho na CPI no Senado e que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Então, nós precisaremos olhar em vários partidos. Eu já encontrei gente boa no Podemos, encontrei gente boa no União Brasil, encontrei gente boa no MDB, que são partidos que não estão na base da direita. E encontrei muita porcaria, viu, ô Nicolas? Infelizmente, no seio do PL. Inclusive que concorreram agora no primeiro turno. Eu até te aconselho, Nicolas, você que tem essa visão mais nacional, que você consegue transcender até o aspecto do Estado de Minas, dá uma olhada no que aconteceu, por exemplo, lá em Roraima, que foi um estado que se ufana, hein? Lá em Boa Vista. Viu o que aconteceu em Boa Vista? Um estado que não quer saber de PT de jeito nenhum, não tem esquerda, mas me parece que o PL não conseguiu eleger nenhum vereador em Boa Vista, viu, Nicolas? E não foi por problema de falta de estratégia, não. Talvez aconteceu isso já em alguns locais das cidades da Baixada. O PL também tem dificuldade nos seus quadros. Então a gente precisa olhar para todos os partidos em 2026 e perguntar assim, você quer ser senador? Então a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, você se compromete a colocar o Supremo Tribunal Federal com a única ferramenta, o único remédio constitucional que nós temos para isso, que está no Senado Federal? Se ele disser sim, talvez nós tenhamos surpresas agradáveis até em outros partidos do centro. E talvez a gente tenha surpresas desagradáveis até nos partidos que nós consideramos ali, junto com republicanos, PL, ou até mesmo o Partido Progressista ou progressistas do PP. Quer completar, Nicolas? Por favor. Coronel, excelente sua ponderação, até mesmo porque eu tenho dito isso, né, de que em todos os locais onde há pessoas, tem as suas exceções, né? Você tem as exceções dentro da segurança pública, dentro da igreja, dentro da política, enfim. E a gente vê que da política realmente são exceções, né, mas as boas. Ou seja, o bom, de fato, muitas das vezes é exceção. E no PL, como eu já disse, sempre tem ali 15, 20 prostitutas, porque o dinheiro ele compra só aquilo que é barato. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra amizade, o dinheiro não compra fidelidade, ou seja, o que é comprado com dinheiro é coisa barata. Então, por isso que eu chamo de prostituta nesse sentido, de que eles são comprados ali por emendas e assim eles tocam sua vida política. E existem alguns casos, como por exemplo o do Romário, que, óbvio, é inegável o tanto que eu sou fã do futebol do Romário, da sua carreira futebolística. Quem discordar disso é maluco, não sabe nada sobre futebol e nada sobre o que ele alcançou. Agora, na vida política é diferente.
ele precisa de fato tomar uma decisão. Até mesmo porque se o PL não está mais se identificando com o partido, é hora ou do partido tirá-lo, até mesmo porque não está de acordo com aquilo que nós acreditamos, ou ele, de forma digna, também pedir para retirar e ir para outro partido. Não vou execrá-lo porque eu não concordo com ele, mas, afinal de contas, é bom ele estar num local onde ele se sinta, no mínimo, bem-vindo. Eu acredito que no PL ele não seja mais bem-vindo, por conta da divergência de ideias. Então, é claro que é um partido que veio de uma trajetória, Bolsonaro entrou e mudou bastante ali da sua estrutura, e, por fim, é necessário também o PL expulsar, aí é já expulsar mesmo, não é nem convidar não, os dois deputados aí que foram acusados, né, de crimes, esqueci o nome de ambos, mas que estão aí sendo acusados de crimes graves, por chantagem aí, que seja de compra de votos ou de corrupção, e que precisam de fato sair do PL e dar o recado à sociedade de que o PL não aceita esse tipo de deputado dentro do nosso partido. A minha competência dentro do partido é restrita ao PLBH, no qual eu sou presidente, tenho feito o meu trabalho lá, conseguimos eleger a maior bancada da Câmara Municipal de Belo Horizonte para ano que vem, fizemos 6 vereadores, mas obviamente não tenho tal competência no âmbito nacional e estadual em diversos aspectos. Mas é claro que é bom deixar aqui a minha opinião, meu posicionamento, porque eu acredito que o PL se posicionando dessa forma ganha com toda a sociedade. Boa, então a palavra do deputado Nicolas Ferreira, participando hoje com a gente aqui do Bradock Show. Aliás, até desculpas porque estouramos o tempo aí, deputado, combinamos até 8h30, passou um pouquinho. Obrigado, viu, deputado, pela presença aqui e volte sempre. Boa noite. Que isso, eu peço desculpas aí muitas vezes pela correria, vou deixar você falar, Serrão. Só encerrar aqui Rapidinho. e vou te ouvir, vou ficar aqui para ouvir. Porque muitas Rapidinho, das só vezes, né, para eu te tenho dar que. uma ajuda que é Claro, fala necessária aí. e importante. A PEC 8 passou com uma vacilada. Tem ali no artigo 2º dela, dando 180 dias de prazo para o Supremo Tribunal Federal agir livremente. Tem que mexer nisso aí. A PEC tem que entrar em vigor imediatamente, não daqui a 180 dias. Imagina, você vai dar mais 6 meses para eles fazerem o que querem? Pensa nisso aí, discute, leve isso aí para o debate lá na Câmara dos Deputados. Vou falar com o autor do projeto, com o relator também, com a presidente da CCJ. É importante isso mesmo, né? Dá tempo de arrumar a casa, né, nesses 6 meses, né? Ou preparar Imagina. uma emboscada. Pois é, Muitas pois é. vezes, né, nas entrevistas agora aqui, eu não consigo ficar tanto tempo, porque ou quando eu chego em casa, né, eu quero ficar com a minha filha, ou nesse horário eu quero, de fato, aproveitar o tempo com a minha família, né? Então, eu preciso, de fato, escolher. Eu tenho lido um livro, né, do Francisco Fausto, que fala, de fato, sobre as prioridades da vida, e nós não podemos perder disso em mente, né? É Deus, de fato, é a igreja, é a família e é o nosso trabalho. Porque, caso contrário, a gente acaba perdendo a mão nisso e, no fim das contas, é como Salomão diz, né? É como correr atrás do vento. Então, para mim, é sempre uma oportunidade muito grande, né? Tá esse tempo aqui com vocês, de aproveitar esse tempo, de poder, né, falar um pouco aqui também do nosso trabalho, daquilo que nós estamos fazendo, da esperança também, né? E também ser municiado de energia, porque eu sei que nós estamos numa guerra extremamente difícil. Não vejo que muitas das coisas irão melhorar, mas o nosso papel é fazer, ir independentemente daquilo que o resultado vai nos trazer, né? Então, obrigado mais uma vez. Abração para todo o Bradock. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever. É muito difícil ter jornalistas independentes, ter um apresentador de tanta qualidade como o Victor Brown, né? Um mediador excelente, comentaristas como o Serrão, como o Coronel. Então, assim, valorizem isso. Da última vez, né, que a gente perdeu, por exemplo, o Terça Livre, agora voltou, mas perdemos. Que saudade, né, que dá de ter pessoas que você pode ter uma fonte de informação digna. Porque você abrir a televisão, meu amigo, é complicado. E faço o apelo para que algum bilionário aqui no Brasil, né, bote grana no jornalismo independente, né, faça isso daqui chegar até a televisão, faça isso aqui se expandir, porque infelizmente a gente tem muito tanga frouxa ainda nesse Brasil que tem medo de colocar dinheiro onde importa. Ah, quer colocar dinheiro no não sei o que, não sei o que, e esquece que a mídia hoje, infelizmente, sua grande parcela é uma mídia escrava. Ela manipula a opinião pública, atrapalha o nosso país, não coloca as pautas importantes, é totalmente parcial e isso atrapalha muito, inclusive, a nossa democracia e o nosso dia a dia. Então fica aí, se tiver algum bilionário nos ouvindo aí, fica a dica.